Existem lugares na Terra onde o tempo parece ter adormecido, onde o sussurro da floresta se mistura com segredos milenares. Cada pedra, cada riacho, cada sopro de vento carrega memórias que a nossa compreensão simplesmente não alcança. Um desses lugares, envolto em lendas e muito respeito, é conhecido como o Santuário Esquecido. Um refúgio tão remoto e protegido pela própria natureza que poucos ousaram explorá-lo, e menos ainda retornaram para contar a história. O santuário se esconde no coração de uma cordilheira coberta por uma névoa que nunca se dissipa. A mata densa forma um labirinto vivo, quase impenetrável. No começo, os relatos sobre esse lugar eram vistos como folclore, histórias contadas por moradores de vilarejos próximos. Eles juravam que, nas noites mais silenciosas, ouviam ecos de cantos estranhos, não humanos, vindos das montanhas. Com o passar das décadas, a curiosidade de exploradores e cientistas foi despertada. Eles começaram a registrar fenômenos bizarros conectados à região. Bússolas que perdiam o norte, câmeras que paravam de funcionar sem motivo, mudanças de tempo repentinas e até uma estranha bioluminescência que pintava a vegetação à noite. A primeira expedição documentada ao santuário aconteceu no final do século XIX, liderada pelo botânico brasileiro Elias Montenegro. Por pura sorte, ele sobreviveu e descreveu em seu diário um vale secreto, onde árvores atingiam tamanhos colossais e flores desconhecidas pareciam pulsar sob a luz da lua. Ele também mencionou uma construção antiga, quase engolida pela mata, uma espécie de altar, feito de pedras gigantescas. Não havia nenhuma inscrição humana, apenas entalhes, que imitavam padrões da natureza, como colmeias, escamas e espirais de conchas. Apesar do impacto de seu relato, Montenegro decidiu manter a localização exata em segredo. Ele alegou que o santuário não deveria ser perturbado novamente. Com o tempo, ele foi ridicularizado pela comunidade científica, taxado de sonhador ou mentiroso. Mas até o fim da vida, ele defendeu que o santuário era real e guardava um propósito muito além da nossa compreensão. Décadas se passaram e o santuário voltou a ser apenas uma lenda. Até que, na virada do século XXI, novas evidências surgiram. Satélites climáticos notaram uma anomalia circular no coração da cordilheira. Era uma área onde a vegetação se regenerava muito mais rápido do que em qualquer outro lugar do planeta. Estudos preliminares mostraram uma atividade de energia incomum, como se o solo emanasse um calor que não era de origem vulcânica. Não havia explicação lógica. Assim começou a segunda expedição oficial ao santuário. A equipe, formada por biólogos, geólogos e especialistas em ecossistemas isolados, levou semanas para atravessar a mata. Mesmo com tecnologia de ponta, eles enfrentaram os mesmos problemas de 100 anos antes. Equipamentos falhando, caminhos que mudavam sozinhos e uma sensação constante de estarem sendo observados. Alguns membros relataram ouvir vozes abafadas, como o som do vento passando por cordas esticadas. Outros sentiram ondas de euforia ou tristeza profunda, como se a própria atmosfera do lugar manipulasse suas emoções. Quando finalmente alcançaram o vale, encontraram o santuário exatamente como Montenegro o descreveu. O templo natural continuava no centro, abraçado por raízes grossas que serpenteavam pelas pedras. Mas o que mais chamou a atenção foi uma árvore colossal crescendo no meio do altar. Suas folhas emitiam um brilho suave e constante ao anoitecer. Os biólogos coletaram amostras e descobriram que a árvore emitia compostos orgânicos únicos, capazes de reagir com o ar e gerar luz própria. O mais espantoso, no entanto, foi sua idade estimada. Mais de 10.000 anos. Se confirmado, isso faria dela um dos organismos vivos mais antigos do planeta. Enquanto a equipe trabalhava, eles começaram a notar padrões estranhos no comportamento dos animais. Todos, sem exceção, desde insetos até mamíferos, evitavam o centro do santuário. Um perímetro invisível parecia delimitar até onde a fauna se aproximava. Dentro desse círculo, o silêncio era absoluto. Nem mesmo os pássaros cruzavam o céu acima do altar. Com o passar dos dias, os pesquisadores sentiram que
O lugar parecia responder. As luzes da árvore se intensificavam quando alguém se aproximava com respeito, mas diminuíam diante de qualquer atitude agressiva ou barulhenta. As plantas ao redor se moviam de forma quase imperceptível, como se acompanhassem a presença humana. Em meio a esses fenômenos, a geóloga da equipe Helena Duarte fez uma descoberta inquietante. Sob o altar, sensores de vibração detectaram uma cavidade profunda, como uma câmara subterrânea selada há milênios. A ideia de explorar o local gerou um debate intenso. Seria seguro? Seria ético? O santuário já tinha mostrado ser sensível à intervenção humana. Ainda assim, movidos pela curiosidade científica, eles decidiram investigar. Após horas de escavação cuidadosa, abriram uma passagem estreita que revelou uma grande sala subterrânea. No centro, havia uma pedra circular com as mesmas marcas do altar. Em volta dela, raízes de árvores antigas se entrelaçavam, formando algo que parecia um ninho ou uma rede de proteção. A câmara parecia viva. Poucos minutos depois de entrarem, a temperatura caiu drasticamente, e um vento súbito soprou de dentro da própria terra. A luz do santuário, mesmo sob o solo, brilhou intensamente em tons azulados. Alarmados, os pesquisadores recuaram. Fora da Mara perceberam que o ambiente inteiro havia mudado. A árvore principal brilhava com uma intensidade nunca antes vista. A floresta parecia pulsar. Alguns membros da equipe juram que ouviram uma espécie de canto profundo, quase como um coral distante. Outros descreveram uma sensação de paz absoluta, como se o vale estivesse se comunicando com eles. A decisão de fechar a entrada da câmara foi imediata. Eles não queriam despertar algo que não compreendiam. Ao deixarem o santuário, notaram outra mudança. Os caminhos que antes eram confusos agora pareciam se alinhar, como se a floresta estivesse indicando a rota de saída. Em poucas horas, estavam de volta à base, exaustos e assustados, mas vivos. Relatórios foram enviados para instituições ao redor do mundo. Mas, misteriosamente, muitos dados desapareceram dos sistemas. Amostras foram contaminadas de forma inexplicável. As filmagens se tornaram impossíveis de reproduzir. Era como se o próprio santuário se recusasse a ser revelado. Hoje, pouco se sabe ao certo sobre o que o santuário realmente é. A hipótese mais aceita é que se trata de um ecossistema ancestral autorregulado, um organismo gigante, composto pela flora, pelo solo e talvez por algo mais, algo consciente. Alguns dizem que o santuário esquecido não é apenas um lugar, mas uma entidade que protege a si mesma, guardando segredos que talvez nunca sejam desvendados. Outros acreditam que ele representa um limite, um lembrete de que a natureza ainda guarda mistérios que desafiam nossa ciência e nossa arrogância. E assim, envolto em silêncio protegido pelo véu verde da floresta, o santuário permanece, aguardando, observando e talvez respirando. O que você acha que existe lá? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.